Então, hoje nós vamos estar falando do plano de ensino, tá? Então, iniciando hoje a apresentação do cronograma, dados de início de 24/5. Depois nós temos norma culta e variedades linguísticas. Na segunda aula, morfologia, acentuação gráfica. Na terceira, ortografia e pontuação. Na quarta aula, atividade diversificada 1. O que é atividade diversificada 1? É o trabalho. E esse trabalho vale 10 pontos. Então, é um trabalho relacionado ao que nós já estudamos, né? Dependendo aí de quantas aulas tivermos, ok? Depois, nós temos aí o feedback. Depois, há mais matérias. Aí temos a atividade de escada 2 também, que é um outro trabalho, que vai ser de outra matéria, tá? E aí, depois entramos em recesso do dia 21/7 a 3/8. Depois voltamos com revisão e prova. A avaliação curricular, ela vai ser disponibilizada na plataforma, tá? No período de 7 dias e vale 10 pontos, ok? Então, vocês têm aí duas tentativas de provas, e ela vale 60 pontos, ok? 6 pontos, na verdade. Depois temos aí o feedback, revisão, divulgação dos estados parciais e recuperação no dia 23/8, que é o nosso último dia de aula, ok? Então, a recuperação é sempre disponibilizada após a aula. Após a aula. O trabalho também não vai estar disponibilizado na plataforma, o trabalho eu envio pelo WhatsApp, tá? Então, geralmente é uma pesquisa ou é uma redação, depende do que nós estivermos estudando, tá? Mas geralmente é uma pesquisa e disponibilizo ela no WhatsApp e, e aí vocês podem me enviar por lá, pelo e-mail, né, na verdade. Lá vou colocar meu e-mail lá no grupo, e aí vocês vão me enviar os trabalhos, eu vou corrigir, ok? Vou corrigir e enviar as notas por e-mail. Não se preocupem se caso acontecer, né? Se caso vocês acharem que o trabalho chegou ou não, eu sempre vou estar verificando. E também em relação à nota, né? Tem o diário lá, então se eu perceber que alguém não conseguiu entregar, aconteceu alguma coisa, eu estarei, né, entrando em contato com a pessoa, então não vou deixar a pessoa sem nota do nada, tá? Sempre estarei entrando em contato para saber se a pessoa fez e tal. A não ser que a pessoa realmente não fez nada, né? Aí, em caso, isso eu gera uma reprovação, porque não tem como, né? A avaliação, ela é semanal, né? Toda semana vocês aparecem na aula e a gente, né, nós professores avaliamos. Então, se o aluno não fizer trabalho, a disciplina já é uma disciplina online, já não é, né, presencial e tal. Então, já fica complicado para o professor saber se aquele aluno está participando ou não. Então, se o aluno não entrega o trabalho, já não é uma coisa interessante, ok? Porque eu não consigo saber se o aluno está participando, porque essa disciplina não tem falta, ok? Então, aí nós temos 2 trabalhos e aí temos a prova. Esse é o conteúdo programático, ok? Ambos 3 valem 10 pontos. Então, a atividade variativa 1, 10, 2, 10 e 3, 10, ok? Alguma dúvida em relação ao cronograma? Não, tudo certo? Não se preocupem quem chegou agora, tá? Essa aula ela vai estar gravada no YouTube, tá? Então eu vou sempre colocar lá o link, ele vai estar disponibilizado no grupo, tá? E podem ficar tranquilos que eu vou estar disponibilizando, tá? Então vocês podem ter acesso após aí a aula, reassistir a aula quantas vezes, ok? Eu vou postar lá na plataforma, mesmo que às vezes não carregue, mas eu postarei de qualquer forma, tá? E também estarei enviando lá no grupo os links. Ok, então vou iniciar a aula
com a primeira matéria de hoje, tá? Falar sobre os prazos, tá? Então, o prazo de entrega do trabalho, geralmente, aí dura em torno de 1 a 2 semanas. Eu sempre aviso uma semana antes. Exemplo, 2 semanas antes. Exemplo, eu sei que na próxima aula eu tenho que disponibilizar o trabalho. Né? Na verdade, eu já tenho, vocês vão ter, eu já tenho que falar sobre o trabalho. Então, geralmente, eu já falo dele uma semana antes do. Já comento antes. Então, eu já falo, já jogo, já coloco lá no WhatsApp 2 semanas antes. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, tá? O prazo não é um prazo muito extenso, mas também não é um prazo muito curto. Então, vocês têm um tempo aí para se preparar, ok? Para ninguém deixar de fazer, ok? Então, vamos lá, gente. Vou colocar aqui, fechar a aba aqui, vou colocar a aba do trabalho. Do trabalho, não, da aula de hoje. Vamos lá. Elementos da cidade. Então, hoje nós vamos falar aí sobre norma culta e variedades linguísticas. A norma culta, ela é a norma padrão da língua portuguesa. E a variedade são as variáveis que nós temos aí nos estados, né? No modo como as pessoas falam. Então, vamos iniciar aí. O que é norma culta? Vocês sabem o que é norma culta? Alguém já estudou sobre? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguém sabe, vocês estão conseguindo ver aí a matéria, o slide? Teve uma aluna que me perguntou se o trabalho é Word ou é Word ou manuscrito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em Word. Então, depende. Tem aluno que tem acesso ao Word. Ok, ele consegue desenvolver um trabalho. Tem aluno que não tem acesso ao computador, então ele vai fazer manuscrito, ok? Tem aluno que vai fazer no PowerPoint, né? Então, é a escolha do aluno. Eu sempre deixo opções, tá? Vocês usarem a criatividade também, então fica à vontade, tá? Se querem fazer no PowerPoint, no Word. O que não pode fazer é pegar lá o e-mail, digitar o trabalho no e-mail e enviar. Não, ele tem que estar sobre documento, né? Então, ou foto do caderno, né, manuscrito, ou em Word ou em PowerPoint, ok? Não aceitarei trabalhos digitados no Gmail, ok? Então, voltando lá. Tá. O que vocês entendem de norma culta? O que vocês entendem de norma culta? O que é para vocês uma norma culta? O que seria uma norma culta? Nossa, gente. Você tá aqui. Conseguindo aí? Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Acho que agora apareceu.
Agora sim. Tava perguntando e ninguém respondeu. Tava esperando. Ok. Então, o que é para vocês a norma culta? O que seria para vocês norma culta? O que vocês entendem de norma culta? Ok, então vou explicar. A norma culta ela é a norma padrão, ok? Isso, como os advogados falam. Sim, é uma norma, vamos dizer assim, é uma norma padrão. É uma norma que ela vai dizer a melhor forma de se comunicar, ok? Depois nós vamos falar sobre a linguagem dos advogados mais para frente, ok? Vou explicar para vocês. Características da norma culta. Impõe correção gramatical, então temos um jeito, né, de falar, de corrigir. Uso rigoroso das normas gramaticais. Linguagem elaborada, utiliza estruturas sintáticas complexas e um vocabulário rico e diversificado, com a pronúncia correta. É o que ensina nas escolas, sendo considerado o mais prestigiado, ok? Então, essa é a norma padrão. O domínio, né, ele vai ser revelado de acordo com o grau de rigor e da correção. Então, com o uso devido de pontuação, acentuação, colocação pronominal, concordância e regência. Então, afinal, como eu uso a norma culta? Utilizamos a norma culta com regência verbal, que vocês vão estudar mais para frente, preposição adequada. Exemplo, ela nunca obedece ao pai. Nós assistimos ao jogo, tá? Uso correto das várias pessoas gramaticais. Então, eu quero ir, tu vais. Utilização das palavras sem estarem abreviadas ou contraídas. Então, o uso de estar e não tá, para e não pra, você e não ser, ok? Ou VC, no caso. Tá, então qual a diferença entre a norma culta e a norma padrão? A norma padrão, ela é entendida como norma gramatical. Então, norma padrão, norma gramatical. Ok? Então, padronização. A norma culta é a variação que vai se aproximar desse padrão. Então, ou seja, qual é a norma padrão, então? A norma padrão é a gramática, tá? E a norma culta vai ser o máximo que chega perto, é um modelo mais próximo de linguagem culta, vamos dizer assim, ok? Depois vamos falar sobre variações, ok? As variações são mudanças que a língua apresenta. Okay? Então, a língua, ela varia de tempo a tempo. Né? Nós não falamos como os nossos antepassados falaram, né? Então, nós sempre estamos evoluindo, ok? Então, a língua é utilizada de falantes inseridos numa sociedade complexa. Então, dentro de uma sociedade, há uma complexidade, ok? Formadas por diferentes grupos sociais, diferentes hábitos, diferentes graus de escolarização. Tipos de variações linguísticas. Acontecem em âmbitos geográficos, temporais e sociais. Então, agora nós vamos entender quais são os âmbitos, ok? Quando ocorre essa variação? A variação geográfica ela é chamada de diatópica, ok? As variações diatópicas, que são chamadas de regionais, são quando, né, as variações ocorrem aí em relação às expressões, em relação ao local onde esses falantes vivem. Então, eles falam de acordo com o local onde eles vivem, ok? Então, sofre influência na língua. Exemplo, aipim, mandioca, macaxeira. Então, em um estado se fala aipim, outros falam mandioca, outro macaxeira. Um estado fala abóbora, outro moranga, sacolé, geladinho, biscoito, bolacha. Então, essa é a diatópica, ok? É a variação regional. Então, de região para região,
um item é conhecido como diferente, uma diferente palavra, né? Uma diferente forma de se expressar aí. Diacrônica histórica, aquela que, né, passada de geração em geração e que muda ao longo da história, ao longo dos acontecimentos. São chamadas, né, de variações históricas, diacrônica, e ela ocorre no desenvolvimento da história. Exemplo, português medieval era falado de um jeito, agora o atual é falado de outro jeito, ok? Então, algumas expressões são apagadas e outras surgem. Exemplo, paquera, antigamente era chamado de paquera, hoje é crush. Farmácia, hoje é chamado de farmácia. Então, as palavras mudam de acordo com a história. E temos a linguística social. A variação linguística social, conhecida como diastrática, elas são chamadas diastráticas e ocorrem de acordo com hábitos e culturas de diferentes grupos sociais. Uns que apresentam certos conhecimentos específicos que usam seus sistemas de comunicação. Aí agora eu vou entrar no que a aluna disse em relação à linguagem dos advogados. Essa parte a gente fala, né, que é uma variação diastrática, ok? De acordo com a profissão de cada um. Então, nós temos lá, ó, jargões profissionais. Exemplo, área da saúde. Incisão. Incisão. O que é incisão? Às vezes você vai falar, eu fiz uma incisão. Um não vai conseguir entender, porque não conhece, né, esse tipo de... não faz parte do grupo aonde vocês estão inseridos. Então, não vai conseguir entender. Mas aí, se for abertura corte, já consigo entender. Então, varia do grupo. Suturar, o que é suturar? Né? No local de edema, retenção, acúmulo de líquidos no tecido. Então, edema, acúmulo de líquidos. Então, aí temos diferentes palavras de acordo com o grupo social. Então, acredito que também os advogados têm seus próprios jargões, ok? Depois temos a situacional, que é a diafásica. Ocorre no contexto e a situação ocorre no processo comunicativo. Há momentos que a gente usa o registro formal e outros que a gente usa o registro informal. Depende da situação. Professora, eu sempre terei que usar o formal? Depende da situação. Se você está no seu trabalho, numa universidade, no seu curso, você deve utilizar a linguagem informal. Agora, se você está numa praia com os amigos, aí já vai mudar a situação, não é? Então, por isso que chama situacional. A situação, ela muda aí, ok? Então, ó, veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente. Então, olha só que estranho seria se um homem estivesse de terno numa praia falando formalmente, né? Então, olha que estranho seria, né? O mocinho ali não entendeu nada, o mocinho. O mocinho tá olhando, tipo assim, nossa, o que esse cara tá falando, né? Porque a situação onde ele está. Cabe nessa situação ele falar dessa forma? Então, você tem que refletir sobre isso. Então, essa reflexão vocês devem fazer todos os dias, né? Aonde vocês estiverem, é bom pensar, né? É bom analisar em que situação eu estou, né? Qual linguagem eu posso utilizar nesse caso? Entramos aí na linguagem informal. Tá, professora, você explicou que nós devemos escolher entre linguagem formal e informal. Mas o que seria, no caso, esse tipo de linguagem? A linguagem informal é a menos prestigiada. Ela é utilizada no dia a dia, tá? Na familiaridade, né? Na situação em que você está familiarizado, né? Ou você está com seus amigos, com a sua família, situações descontraídas, né? Então fala, beleza, rola um cinema, sejam bem-vindos. E a linguagem formal, ela vai ser aquela linguagem culta, ok? Então, é aquela linguagem que você pode utilizar, você deve utilizar no seu trabalho, deve utilizar na sua universidade, no seu curso. É uma linguagem que requer maior
seriedade, ok? Então, exemplo. Bom dia, tudo bom com você? Quer ir ao cinema? Não quer ir no cinema, ao cinema? Onde está Pedro? Você ouviu ele? Não, você viu-o, ok? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário sobre, alguma dúvida? Ok, então vou continuar. Língua oral e língua escrita. Vocês concordam que é diferente falarmos e escrevermos? Su disse, sim, é diferente. Diferente, por que nesse caso? Por que que é diferente eu falar e eu escrever? Com certeza. Se eu tenho vícios e eu coloco isso na minha escrita, o que vai acontecer? Você acha que a pessoa que vai me ouvir, né, o meu ouvinte, ele vai conseguir entender o que eu estou falando na escrita? Como eu estou me expressando? Se eu coloco todos esses vícios da língua oral na língua escrita, você acha que a pessoa que está, né, do outro lado, a pessoa que está ouvindo, ela vai ouvindo não, a pessoa que está lendo, no caso, ela vai conseguir entender o que você está falando? Talvez não. Talvez essa linguagem vai ficar aí, né, desentendida, ok? Então nós temos ali qual é a diferença? O falar, o que acontece quando a gente fala? Né? A gente pode pedir para repetir, a gente usa gestos, ok? Usa também movimentos corporais. Então, a linguagem oral, a fala, ela tem outros mecanismos de uso, ok? Diferentes da linguagem escrita. A linguagem escrita, a interação, ela é mais difícil. Por quê? Porque o texto, ele tem que se assegurar de que está sendo compreendido, ok? Então, ele tem que dar conta dessa comunicação. Como assim, professora, dar conta da comunicação? Usando as vírgulas, fazendo as pausas corretas, usando, né, início de frase, letra maiúscula, usando, às vezes, você utilizando palavras mais, vamos dizer, mais fáceis de ser compreendidas, né? Não precisa ser palavras rebuscadas, difíceis. Mas se vocês conseguirem utilizar uma palavra, palavras que sejam fácil de entendimento e sejam formais, na qual existe, né, muitas palavras que podem ser utilizadas, vocês aí, usando palavras objetivas, vocês conseguem fazer um texto bem fluido, ok? Então aí, né, ao decorrer das aulas, nós vamos conseguir, vamos mostrar para vocês, né, eu vou mostrar para vocês formas fáceis, simples de escrever, né, gramática, né, para o dia a dia de vocês, né? Aí como em futuros técnicos de enfermagem, ok? Alguma dúvida em relação ao que eu disse? Dúvidas? Tudo certo? Ok, então sempre podem tirar dúvidas na aula, tá? Somente abrir aí o microfone e falar, tá? Ou pode digitar no chat também, fiquem à vontade, ok? Então temos aí 8 minutos para a aula finalizar, ok? E é isso. Esse aqui é a primeira matéria, ok? Depois para frente teremos outras
outras matérias de língua portuguesa. O objetivo da língua portuguesa nesse curso é fazer com que vocês, né, consigam se expressar, né, falar, escrever de uma forma, né, no trabalho de vocês, né, de uma maneira mais formal, de uma maneira onde vocês consigam conseguir escrever objetivamente, né, conseguir se expressar objetivamente e ser compreendido, ok? De uma forma mais tranquila. Então, sem dúvidas, né? Ok. Eu falei então sobre a prova, falei sobre os trabalhos, falei sobre as aulas. Então é isso, pessoal. Essa aula, então, ela vai ser postada, tá? Essa semana eu estarei postando essa aula e vou colocar ela lá no grupo do WhatsApp, ok?